Mas nós somos a primeira do mundo que tivemos o primeiro lugar da empresa melhor para se trabalhar. E naquele momento foi um momento muito importante, porque eu sempre pensei isso. Por que uma empresa não pode ganhar dinheiro e ser boa para as pessoas, né? Então eu falo que eu tinha uma raquete de ping-pong na mão. Propósito e o lucro, porque ninguém vive sem lucro. Uhum. E eu não queria viver sem o propósito. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Vamos mergulhar em um universo onde a reputação vai além de um conceito e se torna um ativo estratégico que molda o destino das maiores organizações. E hoje, para nos guiar nessa jornada, recebemos Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, uma mulher cuja história começou muito jovem, ainda no balcão da loja da sua família, e que transformou o Magazine em uma potência no varejo brasileiro, fechando 2024 com 1.300 lojas, 40 mil funcionários e um faturamento acima de 65 bilhões de reais, sendo que 70% deles são nos canais digitais. Além disso, ela é fundadora e presidente do grupo Mulheres do Brasil, que reúne mais de 100 mil mulheres para estimular a participação. 136 mil mulheres, não é isso? Já cresceu e começou com 40, né, Luísa? Para a construção de um Brasil melhor para todos. E como resultado dessa personalidade, de tantas ações exemplares, não é uma surpresa que ela está pelo 9º ano consecutivo eleita como a executiva com a melhor reputação do Brasil, que é o tema desse videocast. Que honra ter você conosco, Luísa. Muito bem-vinda. Obrigada, um prazer também. Nossa, umas instalações tão legal. Parece muito com a gente, tudo aberto, muito prazer. E muito bom falar de reputação no momento que a gente precisa tanto estar muito atenta a ela e resgatá-la sempre, né? Parabéns. Exato, muito obrigado. E você que começou derrubando as paredes do Magazine Luiza, né? Aliás, quem não leu o livro da Luísa, vale a pena ler, né? Mulher do Brasil, escrito pelo Pedro Bial, é um texto maravilhoso e conta muitas histórias, algumas vocês vão ouvir aqui e outras que não vai dar tempo, porque a gente tem aqui limitado, né? Eu queria começar, Luísa, falando um pouco do início, né? Muito da sua história veio da cultura e dos valores da sua própria família, né? Que sempre valorizaram a iniciativa e a autonomia. Isso foi muito forte na sua família. Como é que você fez para construir essa reputação assim de uma líder tão próxima, tão resolutiva, mas ao mesmo tempo você traz isso no livro que você não é boazinha. As pessoas olham você hoje, né, tão próxima, pensam que você é boazinha, e talvez não seja o melhor adjetivo para se descrever, né? Boazinha, eu não acho que Conta que pra sou gente. Boazinha, não. Primeiro assim, eu venho de uma família que as mulheres já assumiam muito, né? Então para mim isso já foi mais fácil, porque quem fundou a empresa foi minha tia, que chama Luísa, o Magazine Luiza é por causa dela, e eu sou Luísa por causa dela, ela não tem filho, eu também sou filha única, então assim, eu venho de uma família que o trabalho sempre foi muito importante, e um trabalho assim, a gente tem muita história do Magazine, hoje a gente tem uma memória viva, e hoje mesmo eu estava com os jovens numa escola de periferia, e passou por acaso um pedaço onde a minha tia, ainda muito forte, fala assim para o cliente, a gente ser honesta, a gente não mentir, isso não é nenhuma vantagem, isso é obrigação. Então eu fui criada numa família onde ter esses valores não era nenhuma obrigação e nenhuma conquista da gente, isso ajuda muito. Se um cliente chegasse para reclamar e um para atender, mesmo a minha tia precisando vender, ela dava valor ao que estava atendendo por causa da reputação, para não ter uma reputação de que vendia negativo. Então, eu fui criada num berço onde isso era muito normal, e hoje eu vi uma fita dela de muitos anos, dela falando, e para jovens, por acaso, eu fui contar uma história do Magazine para eles e apareceu esse pedaço dela dizendo isso. Então, eu vivi no interior, que isso também eu acho que foi muito legal, onde isso era muito importante, assim, era uma coisa normal, como também a evolução da empresa não foi. Hoje eu fiz uma entrevista e falava, e aí, como é que foi digitalizar? Essas coisas faz parte do nosso processo, a gente é muito aberto ao novo, vencendo os medos, né? Porque medo todo mundo tem. Então era muito natural isso na minha família. Sem dúvida. Então a gente hoje tem uma cultura muito. Nós estamos há 28 ou 30 anos entre as 5 melhores empresas para trabalhar, sem nunca ter saído um ano nessa pesquisa, que é muito forte, né? Eles escolhem as pessoas. E nós somos, em 2003, nós somos a primeira empresa do mundo de varejo, porque você concorre com outras, que ganhamos o primeiro lugar. Depois nasceu a Google, que é tido como
mas nós somos a primeira do mundo que tivemos o primeiro lugar da empresa melhor para se trabalhar. E naquele momento foi um momento muito importante, porque eu sempre pensei isso. Por que uma empresa não pode ganhar dinheiro e ser boa para as pessoas, né? Então eu falo que eu tinha uma raquete de ping-pong na mão. Propósito e o lucro, porque ninguém vive sem lucro. E eu não queria viver sem o propósito. Naquele dia foi um dia muito feliz, mas o problema é como é que a gente vai manter isso, né? E a gente conseguiu manter, acho que faz 28 anos, nós somos a mais antiga que permanece. Já fomos para a mulher, já fomos para os executivos. O ano passado tiramos terceiro, tiramos segundo. Estamos sempre nesses 3 primeiros lugares aí. No meio de empresa, nós temos mais de quase 40 mil funcionários, no meio de empresa que concorre com 1.000 funcionários para frente, de serviço de todo mundo. A gente cuida muito. Se você quer cuidar do seu cliente, você tem que cuidar da sua equipe, né? Sem dúvida. E sabe o que chama atenção também? É uma lição até para quem está nos assistindo. Porque tem muitas empresas que buscam a fórmula fácil, né? Um benefício adicional padrão, algo assim, que é em tese mais fácil de alcançar. Mas você dá o empoderamento para o funcionário, para ele poder participar e criar essa cultura de quase igualdade, né? De diálogo, é muito mais difícil, né? Exige uma disciplina muito maior. Eu costumo dizer nas minhas palestras para empreendedores, eu tenho como uma missão também cuidar do empreendedorismo da pequena e média empresa, isso desde 80. Sou voluntária do Sebrae, eu comecei da palestra por causa do pequeno, e quando eu estou muito com eles, e agora eles fazem parte, porque nós temos um marketplace, né? Estou criando uma comunidade de mulheres de negócio dentro do marketplace. Eu falo muito que você tem que ter as pessoas em 3 lugares que trabalham com você, na cabeça, no coração e no bolso. Na cabeça é quando eles se sentem participativos, eles se sentem independente do cargo, que eles podem dar opinião. No coração é verdade, porque a gente foi, assim, principalmente vocês homens, foi criado onde não podia errar, podia falar que não sabia. E eu, como sou mulher, eu já falo, desculpa, errei, não sei, quero aprender. E isso ajuda muito. E tem essas premissas de que você não pode falar que não sabe, que você tem que manter uma hierarquia. Eu não acredito em nada disso. Então, assim, isso ajudou muito também, porque no coração eu falo, tá bom, errou, vamos pedir, não interessa, vamos para frente, você não acabar. No bolso, eu acho muito que a empresa, por exemplo, para o Grupo Pequeno, eu disse, para cobrir cota e dar resultado, o seu funcionário é obrigado, mas ele passou de 105 de resultado, ele tem que fazer parte do seu jogo. E a gente tem muitos programas desses, mesmo dos mais simples aos mais sofisticados. Então, a gente tem muita coisa, tanto hoje que entra na Bolsa, que tem participação, mas a gente tem muito isso há muitos anos. A gente conseguiu mudar o salário sem mandar ninguém embora para fazer um salário mais participativo, porque o vendedor só ganhava na base da comissão. E aí muitas empresas começaram a tirar o vendedor e botar atendente. Eu, como fui vendedora há muito tempo, sou até hoje, e adoro. Hoje eu peguei uma página amarela da Veja, que a Veja me entrevistou, em 2003, que eu disse, acima de tudo, nós largamos dos cartões para dizer que nós somos vendedores. Porque eu preciso mostrar que a venda é que faz isso tudo aqui, ela que paga tudo isso aqui. A venda se você não vender, você não tem nenhuma área. Eu falo para o marketing, para o financeiro. Não tem receita, não tem nada. Né? Ela é um combustível, seja ela de qualquer forma, mas ela é combustível. Então, assim, a gente criou várias formas para que as pessoas se sentissem que ela estava participando. Eles têm bottom. Quando eu cheguei nas lojas de Juiz de Fora, porque eu fui participar, fui receber o título de cidadã, e, de repente, eu vou para as lojas, porque eu vou para conversar com a equipe, porque eu fiquei muito tempo lá. Aí, quando eu vejo aquele cheio de bota, eu falo, o que você comprou? Eu comprei uma casa para minha mãe, eu comprei uma moto, e a gente deixa aparente isso. Também temos a gente valoriza tanto o que está chegando. Hoje até tive uma grande empresa de treinamento, falou, e os jovens? Quando eu estou nesses almoços com destaque, eu fico muito feliz. Eu tenho pessoa de 18, 20 anos que eram destaque, e tenho 6 meses que está chegando, e se convivendo junto. O destaque precisa ter feito alguma coisa diferente, criativa, inovadora, e que é eleita pelas áreas. Como tem os 6, eu disse, a gente convive muito bem com isso. Primeiro porque a empresa se digitalizou. Ela é uma empresa que conseguiu se digitalizar, apesar de ter nascido só física. E segundo porque tem essas políticas de valorizar também. Então, mas é um desafio constante. Todo dia. Eu falo que você não tem, você está de.
Uhum. Então, cada dia você tem que fazer melhor. Eu queria aprofundar um pouco mais sobre reputação, que é o tema desse Rapcast, né? E queria falar de uma situação, Luísa, que você passou, você já no conselho, mas que causou muita repercussão, que foi a contratação de trainees negros, né? Que foi em 2020, faz 5 anos, já nem parece que faz tanto tempo, parece que foi ontem, Até né? eu assusto. Faz 5 anos e, enfim, já criou história, mas que, na verdade, não deveria ser uma crise, devia ser algo aplaudido. E criou uma polêmica enorme. Mas como é que criou foi para uma polêmica, vocês viverem para isso? nós foi super normal, porque assim, principalmente eu acostumei que você, para mudar paradigmas e quebrar crenças limitantes, você paga um preço. Eu acho que para o Frederico foi mais assustador no dia, porque assim, foi tão normal, a gente sempre foi a favor da diversidade, a gente sempre acreditou, primeiro por princípio, e segundo, porque o país é um país diverso. Uhum. 52% são negros, 50% são mulheres. Então, como é que você não vai ter? Tem mais de 15 milhões de pessoas que têm deficiência. Então, assim, independente, eu estou falando na parte técnica agora, eu sempre fui de propósito de trabalhar essas coisas, desde que eu descobri a escravidão, com 12 anos de idade, eu sou tenho um compromisso muito grande com a igualdade social. Nós tivemos o segundo maior tempo de escravidão do mundo. Sim. As pessoas apanhavam, não ganhavam e tivemos uma péssima abolição. Então, nós carregamos essa herança, que não é uma responsabilidade do governo, é de todos nós que tivemos um país com esse tempo. Foi o segundo maior país e trouxeram muitos escravos negros. Uhum. Então, assim, para nós era uma atitude normal. Tanto é que nós estamos mantendo entre as principais empresas para se trabalhar. Que dicas você daria para quem quer manter a sua reputação pessoal e de negócio também? Você tem 2 ou 3 dicas que eu acho que as pessoas deveriam... De negócio, o que eu tenho falado considerar muito para os pequenos é que seja cada vez mais legal. Uhum. Se você principalmente crescer, por exemplo, em 95, lá no interior ainda, faturando, não sei se 500 ou 600 milhões, acho que o Fabrício lembra mais do que eu, que trabalha com você, porque eu não sou muito bom em te lembrar, eu resolvi auditar um balanço, onde o varejo não auditava. Auditar um balanço para uma empresa internacional, né, Fabrício? Fabrício lembra bem disso. Em 95, onde meus concorrentes não auditavam, mas começou a ter alguma coisa, eu resolvi pagar o preço. Aí, o que é o preço que você paga? Quando eles chegaram, eu falei para ele, puxa, mas eu paguei tão caro para você falar tão mal de nós, porque os 3 primeiros anos, terrível. Só que aí a gente foi muito de solução. O que nós fizemos? Nós abrimos o fluxo de caixa, porque fluxo de caixa quebra uma empresa, isso é muito importante, a gente ter o controle do fluxo. E a gente chamou 3 presidentes, 3 CFOs de companhias, que a gente representava 70% da nossa... 3 ou 4, que representava na época 60% a 70% do nosso crédito. Uhum. E a gente falou, a gente quer que vocês venham para Franca. E a gente falou, nós estamos auditando um balanço, o balanço vai sair os 2 primeiros anos não bom, mas aqui está o CFO, que na época hoje é o nosso diretor da família, e ele vai te abrir o fluxo de caixa para vocês verem. E aí eles mesmos saíram falando bem, porque uma empresa internacional que estava oferecendo para nós, na época até a Brastemp era nacional, a Philips, e outras, saiu até falando, puxa, tem uma empresa no interior que está auditando o balanço e que a gente foi ver. Eles mesmos foram, até hoje eu sou grata ao Brega. O Brega foi presidente da UI por muito tempo. E na época ele era CFO. E a gente tinha um grande negócio com eles. E ele mesmo falou, nossa, que beleza. E uma empresa pequena ainda no interior. Então, assim, primeiro eu falo, seja cada vez que puder, mais transparente e verdadeiro se você quer crescer. Isso deu condição para a gente ser sócio do Unibanco em 2001, porque você tem que ter 5 anos de balanço para a gente ter um fundo em 2000 e pouco, que nos ajudou, não até tanto com dinheiro, que o dinheiro é importante, mas com a governança, para a gente melhorar a governança. Então, assim, aquela atitude que nós tomamos, que no primeiro momento assusta, né? Eu sabia que ia falar mal, mas nem tanto, porque eles botam coisa... E olha que a gente já era... O Fabrício sabe, nós temos um diretor que era uma sumidade em contábil, em impostos, em tudo, e cada vez a empresa já era muito certa. Mas aí eles falam, não, você tem que pôr isso no balanço, que você não pôs, você tem que pôr, vocês sabem melhor que eu isso. Sim. Então, assim, primeiro eu digo isso, para você crescer, seja... mas o imposto é alto, tá bom, se você não ganha dinheiro,
nós estamos lutando para baixar imposto, não se preocupe, porque eu também acho alto. Mas, assim, se você não tem lucro para pagar o imposto, então alguma coisa está errada. E é preferível você não ter muito lucro e ter uma empresa mais saudável. Então, a reputação, para mim, passa para você ter os negócios, porque registrar funcionário, o IDV, é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e a gente ia sempre para os Estados Unidos e a gente via a força do varejo. E a gente resolveu montar um instituto, porque os representantes, muitas vezes, eles tinham funcionários que não eram registrados, então nós não tínhamos secretário do comércio no Ministério do Comércio e Indústria. A gente falou, o erro é deles, então a gente resolveu se unir, e olha que não era fácil, era varejista, no mesmo quarteirão nós tínhamos 5 empresas, na época, brigando pelo mesmo cliente, querendo se matar uma outra, o outro concorrente tinha outra, e a gente falou, não, vamos pensar no nosso quintal, e formamos um IDV, e uma das condições para ser sócio era pagar imposto e registrar funcionários. E hoje o IDV tem uma força muito grande, porque a gente começou, e eram tudo concorrente durante o dia, o varejo é muito rápido, né? Não é aquele que você tem que matar o porquinho para tirar o presunto. Não, é no outro dia, é a vantagem que você tem. E a gente conseguiu se unir, eu brinco que o Flávio Rocha chamou muita gente naquela casa chique dele, e a gente conversava, levava a gente, mostrava, e descobrimos que o varejo é o segundo empregador do Brasil. Primeiro é o governo, o segundo e nem isso a gente tinha. Então, assim, eu acho que reputação é isso, é criar instituições que representam o povo. E reputação, eu estou falando na empresa, e eu falo para as pequenas, podendo colocar tudo dentro, vai colocando, quanto mais você coloca, mais você vai ter dinheiro melhor, fácil. Então, assim, é isso. A gente sabe que o imposto é alto, ninguém está discutindo isso, mas o pequeno e o médio, a gente trabalhou muito com o simples, já ajudou muito o simples. Hoje você sozinho pode ter o simples seu, então você pode ser legal, senão você nem não existe, né? E a reputação pessoal, eu não sou muito assim, eu não faço muito planejamento para isso. Eu acho que a reputação pessoal é você ser verdadeira. Então, assim, a gente teve um problema também de um sócio nosso, né, que acabou durante um ano, foi difícil, mas a gente nunca deixou de falar, está difícil, nós estamos apurando, falamos, e de repente, daí um ano, saiu tudo que a gente não tinha isso, mas é você enfrentar o que passa, porque você está sujeito à tempestade, e enfrentar com verdade. A equipe sabe que a gente não vai mentir para eles, a equipe sabe que a gente é transparente, a equipe sabe que a gente fala a verdade, a gente não tem segredos, assim, e nem com a família. É uma família que não briga por causa de dinheiro, que não briga se as ações subiu ou desceu, a gente briga por ter um atendimento, por cuidar dos nossos valores. Briga que eu estou falando assim, ninguém está falando que não quer ter lucro, que não quer ação valendo, não é isso. Eu estou dizendo que não existe pressão para o CEO se as ações caem ou se sobe. Inclusive, eu fui para a Roda Viva quando a empresa valia um dinheirão. Eles falaram, o que é isso? Isso é papel. Hoje tem, hoje não tem. Eu falei, então isso para mim não é índice de riqueza, é papel. Está focada no negócio, né? Não, é papel que hoje vale e amanhã pode não valer mais. Não, é melhor focar no negócio real. No negócio real, entendi. Você fala, é isso aí. A gente tem que cuidar do negócio para durar, né? E o futuro, Luísa? Assim, você já fez tanta coisa, já transformou uma empresa, lidera um grupo de mulheres, dá palestras, é do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, enfim, foi das Olimpíadas, assim, é uma lista comprida. Meio que você fez tudo. O que falta? O que você ambiciona ainda? Mas quem falou que eu fiz tudo? Então, mas essa é a pergunta. Sou inacabada. Então, mas é isso que eu quero ouvir. Eu não vi o Brasil ainda na posição que eu quero. O Brasil tem tudo para ser... Eu assisti uma palestra do Ricardo Amorim essa semana, que a semana passada, ele está dando muito números técnicos. Nós temos tudo. Nós não tivemos guerra, nós não tivemos espírito de guerra, nós temos uma economia diversa. Enquanto eu chego ontem eu estava em Minas, semana passada eu estava no outro estado, quarta-feira eu vou ter no Paraná. A gente tem uma diversidade de economia muito grande. Nós não tivemos primeiro acidente que nós tivemos climático foi no Rio Grande do Sul. Você vai para o Japão, você sabe melhor que eu, tem tamanho desse espaço só para vender, para terremotos. Sim. Então eles vivem preocupados. Não, com todo respeito, não estou falando mal, estou dizendo que nós temos tudo, nós temos água
Nós temos o Amazonas, que é o pulmão da empresa, do mundo, uma parte muito grande do Amazonas. Então, assim, meu sonho é que meus bisnetos, netos vivam no Brasil de hoje, um Brasil nós temos uma das economias, nós temos 230 milhões de habitantes, nós vamos construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social. Imagina o que você vai vender de tijolo, de cimento, para dar o mínimo para as pessoas. Então, nós temos tudo. Nós temos um consumo, não esse consumismo, um consumo necessário. Todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter conforto. Imagina que quer construir 20 milhões de casas em 10 anos. Uhum. Nós temos que parar de falar muito do Brasil, parar de ter essa divisão e ter um plano estratégico para os próximos 15 anos. Esse é meu sonho hoje. Além do Magazine Luiza e além do Grupo Mulheres do Brasil. Excelente, excelente. Essa é uma mente empreendedora, né, em movimento, assim, que não para nunca. E agora a gente vai para o bloco final, Luísa. Eu queria conhecer um pouco mais sobre você, né, pessoa física, a Luísa, que é esse ícone de empreendedorismo que, né, teve toda essa resposta que você deu. Vamos em frente, então? São algumas perguntas, vamos lá. Então eu queria saber, a sua primeira responsabilidade, como é que foi, o que você sentiu? Você sabe que desde pequena eu tenho responsabilidade, então, assim, eu não levo uma responsabilidade, para mim, assim, a maior responsabilidade de qualquer ser humano que tem filho é filho. É um marco de divisão, o antes e o depois, para toda a vida. Pode não ser muito, é para toda a vida. Então, para mim, a minha maior responsabilidade foi quando eu tive filho. Lógico, quando eu assumi a empresa, quando eu estava, mas é uma responsabilidade que você divide com todo mundo. Aliás, eu brinco nas minhas palestras para as mulheres, mesmo que o seu marido não prestar, reza para ele ficar vivo, porque até para xingar ele serve. É o único que divide 50% para a gente. Então, assim, lógico que eu peguei muita responsabilidade, já passei muita noite, eu durmo pouco, mas já muitas noites, mas eu sempre tive uma missão comigo. Eu nunca quero usar, era feliz e não sabia. Então, enquanto o dinheiro, enquanto os problemas for resolvidos, é muito certo. Eu tenho amigas que perderam filhos jovens, que perderam um único filho, e que isso eu não tenho alternativa. Eu também tive perdas cedo, eu perdi minha mãe cedo, apesar que eu tinha minha tia, eu perdi marido cedo, fui uma das primeiras, mas mesmo assim, isso você é muito triste. Eu fiquei 1 ano muito mal, então, assim, mas o trabalho ajuda muito, os amigos ajudam e a família ajuda muito. Então, assim, eu sempre meço muito, não deixo de preocupar, não deixo de ter noites mal dormidas, mas não é o fim do mundo para mim, para não falar assim, era feliz e não sabia. Eu acredito muito em gente, eu não faço pré-julgamento das pessoas, eu faço pós-julgamento. Então, assim, eu tenho sempre gente que está comigo, que me ajuda. Eu encontro gente que fala, nossa, eu quero ser você quando crescer, menino. Tem outros que falam assim, ela é PT, ela é esquerda. Então, eu procuro deletar essas pessoas, porque não é deletar, elas têm o direito de achar isso de mim. Uhum. Agora, ela tem que me conhecer um pouco mais, mas também é o direito de não me conhecer e julgar. A democracia é isso. Você sabe que reputação é o que falam da gente quando a gente não está na sala, né? Como a gente costuma falar aqui na FSB. A pergunta que eu faria é o seguinte, o que você acha, ou que as pessoas que gostam de você falam de você quando você não está na sala? Você conviveu comigo, ele que me chamou, que me trouxe aqui hoje. Sim, falei, ele fala muito bem. O Fabrício é nosso diretor financeiro, para quem está nos assistindo. E ele trabalhou muito tempo aqui, ele que me ligou, Luísa, por favor, vem aqui, eu sei que seu tempo... Não, você está pedindo, marca aí com a Roberta que eu vou. E estou muito prazer, conhecer vocês é um prazer. E estou feliz que ele está numa empresa muito boa. Bom, e a gente fala isso, sai pela porta da frente que vocês podem sempre deixar a porta aberta. As pessoas têm o direito de fazer sua carreira, mas sai pela porta da frente, né? Foi a coisa que eu mais ensinei para meus filhos. Vai para a aula de violão, não quer mais, saiba sair. Vai para uma aula, saiba sair, sabe? E ele sabe, na minha casa e na minha família, ninguém entra num lugar sem não falar muito obrigado, ninguém sai de uma mesa, nós nunca usamos, estou te pagando, você faz, ele nunca escutou isso. Na minha casa, meus filhos nunca escutaram para as pessoas que trabalham, estou te pagando, você está fazendo. A família tem muito respeito àquelas pessoas que servem a gente. Então, não estou falando que é boazinha, tem os seus trabalhos, tem que prestar, tem que fazer, mas ele nunca escutou de nenhum dono da empresa, escutou para ninguém, nós estamos te pagando, você faz. A gente tem uma lembrança aqui, obrigado, Luísa.
que é uma plaquinha com o nosso nome, mas mais importante, a gente gostaria que você escrevesse nessa plaquinha o que reputação em uma palavra significa para você. Então tem que só tomar cuidado com essa plaquinha de cima. Peraí. Eu vou levar a plaquinha? Vai levar, é sua, é uma lembrança nossa, mas a gente gostaria de saber que palavra você escreveria. Legal, isso, adorei, aprendi, eu estou sempre aprendendo. Nossa, depois você me mostra o que é isso aqui, o que é isso aqui, viu? Claro, mostramos sim, sem dúvida. Como é que faz isso, viu? Eu falo que assim, eu sou muito feliz, porque não tem um lugar que eu não aprendo muito. Mas para mim, reputação é eu ser eu, você ser você, sempre agindo com o bem comum. Porque quando você pensa no bem comum, você pensa nas pessoas de modo geral, né? Para mim, o que importa é estar sempre pensando no bem comum. É ser você sempre agindo com o bem comum. Perfeito. Eu nunca tinha pensado assim, eu não fico pensando muito eu fico pensando muito mais no fazer, no ser coerente, né? Não adianta eu ser reputação e eu chegar numa fila e só por ser eu querer pular a fila. É por ser eu ficar comprando as pessoas. Então, assim, é nas pequenas coisas que a gente tem reputação também. Eu tenho muito cuidado, eu detesto que liga lá e fala assim, quem quer falar com ela? Eu falo, não sou rainha, não, o que você quer com ela? Eu não sou rainha da Inglaterra, eu vivo então assim, tem que ter muito cuidado com as pequenas atitudes da gente também. É você ser coerente com as pessoas que estão no seu dia a dia também, né? Você entender. Então, nenhum dos meus filhos, dos meus netos, da minha família, sai de uma mesa sem dizer muito obrigado à pessoa que serviço. Não entra num elevador sem falar muito obrigado. Não sai de um táxi sem dizer muito obrigado. Até assim, isso é próprio da família nossa, sabe? É dizer assim, as pessoas não são... A escravidão acabou. As pessoas não são obrigadas a te servir por causa só do dinheiro. Nossa, Luísa, olha, não sei nem como agradecer, que aula, que conversa gostosa e instrutiva. Assim, Estou até feliz porque o Fabrício está numa empresa muito legal. A gente fica muito feliz com ele, muito feliz por ele ter convidado você, por você ter estado conosco, a gente aprender a sua história, do Magazine Luiza, tudo que você fez, o impacto que tem, de mulheres do Brasil. Nós fizemos, né? Porque é uma equipe grande. Uma equipe grande. Eu quero convidar as pessoas a comprar no Magazine Luiza e quero convidar as mulheres a entrar no grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que hoje está no mundo inteiro. Em todo lugar que a gente está, nós estamos presentes, mulheres brasileiras que estão trabalhando também para o Brasil. Muito, 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 muito. É um orgulho. Unidos pela Vacina foi algo que marcou o Brasil e ajudou muito o Brasil. Luísa, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. E fiquem ligados aqui nas nossas redes, no Rapcast, para os próximos episódios, porque afinal, a reputação é um ativo estratégico que faz preço todos os dias. Aliás, foi o André Esteves que disse essa frase, né? A gente aprende muito com ele também, ele esteve aqui no Rapcast. O que ele falou? Ele falou que a reputação é um ativo estratégico que faz preço todos os dias. É Quando ele é do mercado financeiro. Isso, adorei. Né? Eu gosto muito dele. Ele esteve no Rapcast também aqui. Então vai fazer parte desse episódio. Legal, ele é muito legal. A gente é muito ligado. Então fiquem ligados nos próximos episódios do Rapcast, nas redes sociais da FSB Holding. Até a próxima.